Hoje eu vou te ensinar a fazer um preparo clássico italiano, a gente vai fazer o arancine e eu vou te ensinar a fazer do jeito certo, porque tem um monte de receita aí brasileira que tá tudo errado, vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer arancine. Arancine é um bolinho de arroz, normalmente com arroz de risoto e que ele funciona, ele é um fritinho, sabe? Com um recheadinho que é muito legal. Ele é típico da região da Sicília e o nome arancine vem por causa da cor dele que é meio alaranjada. E o que vai dar a cor dele de laranja é o açafrão. A gente normalmente utilizaria o açafrão tradicional. A gente aqui vai usar a cúrcuma porque eu quero transformar ele numa receita mais acessível para você. E lá no começo eu meio que menti para você, porque a gente não vai fazer o mais original possível, porque a gente precisa mudar algumas coisas para que fique mais próximo da nossa gastronomia aqui. Qual que é a diferença entre o arancine que se faz no Brasil e o arancine que se faz na Itália? Basicamente, o do Brasil é um reaproveitamento de risoto. E o da Itália não. Você faz a massa inteira do arancine para fazer o arancine em si. Então, existem várias técnicas para você cozinhar arroz. Existe uma das técnicas que é fazer o risoto mesmo, que você vai cozinhar colocando o caldo aos poucos. E existe uma técnica que é a técnica pilaf. Você coloca a água, coloca o arroz e deixa cozinhando. Aí eu vou fazer uma adaptação, colocar mais uma coisinha aqui. Então você vai ver que não vai vinho, que normalmente a gente colocaria, mas eu vou dar uma refogadinha e um pouquinho de cebola, só para dar um pouco de sabor. Então a gente começa aquecendo a panela, porque daí a gente vai refogar um pouquinho de cebola e começar o nosso arroz. É a base de tudo que a gente vai fazer depois. Panela quente, eu vou colocar aqui, ó, tipo uma colher de sopa de manteiga. Deixa essa manteiga derreter. E vou colocar também uma colher de sopa de cebola. Lembrando que a cebola tem que ser sempre bem picadinha, bem fininha. Então, olha lá, ó, uma colher de sopa de cebola. E a gente dá uma ligeira refogada só para ela murchar, para ela ficar ligeiramente transparente, para ela não ficar com gosto de cebola crua. Simples e rápido assim, não deu 30 segundos. A gente vai colocar uma colher de chá de açafrão da terra. Toma cuidado com o açafrão da terra, porque ele é muito legal, só que o sabor dele pode ficar com gosto de terra mesmo. Então, toma cuidado quando você for usar. E aqui eu tô fazendo uma receita que é assim, 400 gramas de arroz, 800 ml de caldo, ou de água, você que vai escolher. Aqui eu tenho caldo, é um caldo de legumes que eu fiz, e eu vou utilizar ele como base. Deixa ele começar a ferver, daí a gente coloca o arroz. O caldo começou a ferver, não esquece de temperar ele, porque depois o arroz vai ficar com o gosto do tempero que você colocar, por isso que é importante a gente fazer com o caldo também. Começou a ferver, agora a gente coloca lá o arroz. Aqui então eu tenho 400 gramas de arroz. Eu estou utilizando o arroz arbóreo. E ao contrário do risoto, e aí que está a grande diferença, eu dou uma mexidinha, vou experimentar como que tá de sal. Tá perfeito. E agora baixa o fogo, começou a ferver de novo, baixa o fogo e deixa ele cozinhar 15 a 20 minutos até que ele seque bem toda a água que tá ali. Mesma técnica de fazer arroz branco, então eu vou deixar ele cozinhando, depois que terminar de cozinhar, daí a gente pode continuar a receita. E foram, ó, exatos 18 minutos cozinhando, ó, ele tá seco lá no fundo, não tem mais água, não tem mais nada, tá vendo? Mas aqui tá tranquilo. Aí o que a gente precisa fazer agora? Vai mais um pouco de manteiga. Lembra que eu tinha colocado um pouquinho no começo? No total são 40 gramas. Um pouquinho lá no começo e o resto agora. E eu tô colocando 60 gramas de queijo parmesão ralado. Se você quiser utilizar, ó, desliga o fogo. Se você quiser utilizar outro tipo de queijo, dá para usar também. Mas aqui fica legal. E outra, não vai utilizar queijo mussarela, tá? Por favor. Se for utilizar um outro queijo, teria que ser um queijo até mais caro do que o parmesão que a gente está colocando aqui. O parmesão é uma boa alternativa. Mexe bem. E aí, o arroz vai dar esse ponto aqui, ó, que é um ponto grudento. Tá vendo, ó? Ele tá grudento, ó, ele tá grudando. Isso não é por causa do queijo, ou não só por causa do queijo, mas também por causa do amido que esse arroz tem. Então, ó, chegou no ponto. Agora eu vou tirar daqui, vou colocar ele numa assadeira o mais plano possível e vou deixar resfriar. Deixa eu pegar a assadeira e já te mostro. Pronto, agora, aí, só colocar aqui, espalha bem, ó, coloca tudo lá, aqui, e tá aí, ó, tá tudo separadinho. Agora a gente faz assim, ó, espalha ele o máximo possível. Isso vai ajudar a esfriar e vai ajudar depois na hora da gente montar e você vai entender o porquê. Então deixa bem espalhadinho, ó, aí, por toda
essa assadeira, tenta deixar uma camada bem parelha, bem uniforme e cobrir ele com um plástico filme. E daí a gente pode levar para a geladeira ou deixar numa parte fria de casa, que ela fique resfriando enquanto você vai fazer o recheio. O recheio eu já vou te ensinar, pode ser um ragu, que é o que eu vou rechear uns deles, que são os tradicionais, ou pode ser um queijo, que eu também vou te ensinar aqui. Agora deixa esfriar, que daí eu já volto para te ensinar a fazer os recheios. E tá aqui o nosso risoto, o nosso arroz, que não é um risoto, tá friozinho. E olha a cor dele, como ele lembra bem a cor laranja de uma laranja, né? Então agora eu vou te ensinar a fazer 2 recheios. O primeiro deles, na verdade, é o último vídeo que tem aqui no canal antes desse. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui em cima. É o vídeo que eu te ensino a fazer um ragu de linguiça. E esse ragu aqui vai ser o recheio que a gente vai utilizar. O ragu de carne suína é um dos recheios mais tradicionais que existe para você colocar no arancine. Inclusive, olha aqui, ó, deixa eu ver. Aí, ó, nós vamos fazer uma coisa. Eu vou colocar o ragu aqui, não vou colocar todo, aqui um pouco. É bom que ele esteja frio, para que a gente consiga manipular ele melhor. E junto, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de ervilha. Isso também é bastante comum de você ver no recheio do arancine. E mais uma coisa que você pode colocar ou não, eu tô colocando aqui uns cubinhos de queijo. Eu tô colocando provolone, mas você pode usar outros tipos de queijo sem problema. Dá uma mexida e pronto, ó. Aqui a gente tem um recheio pronto. Se você fizer o nosso ragu, pegar esse aqui, tá perfeito. E o outro recheio é um recheio muito simples. É queijo provolone. Então eu cortei o queijo provolone em pedaços um pouco maiores e daí eu vou rechear um pouco com queijo e um pouco com o ragu e o queijo. Bem simples, mãozinha limpa. Se você quiser passar uma aguinha na mão para não grudar, tudo bem, senão a gente vai fazer assim, ó. Você pega um pedaço aqui, ó, ele sai como se fosse uma placa, tá vendo? Essa placa aqui, a gente dá uma achatada, dá uma arrumada nela. E daí aqui dentro agora, ó, eu gosto de fazer tipo uma... se você sabe fazer coxinha, tipo fazer coxinha, tá? A gente faz aqui, ó, e lá no meio eu vou colocar um pouco de recheio. Aqui, ó, pronto. Só deixa eu pegar aqui separado, senão ele vai pingar tudo. Não esquece de colocar uns queijinhos. E aí, na hora de fechar, você pega mais um pedaço, vai colocando ele por cima e vai fechando. E vai apertando e vai tentando juntar um lado com o outro. No Brasil, o arancine ficou conhecido por ser um bolinho pequenininho, mas se você for lá para a Itália, normalmente o arancine ele é maiorzinho. E, inclusive, esse arancine aqui, ó, eu vou fazer agora aqui ó, o formato dele para você ver, mas ele tem esse formato aqui, ó, que é um formato de coxinha. Pois é, olha só que coisa incrível que é a gastronomia. Deixa eu colocar mais uns pedacinhos aqui que ele tá meio estourando aqui, ó. E o arancine tem formato de coxinha. Sim, pois é, tá aqui, ó, o nosso arancine. O outro que a gente vai fazer, eu vou fazer ele redondo. Então, ó, pego mais um pedação lá, achato bem, aí, faz o buraquinho lá no meio, coloca o queijão e fecha. Aí. E aperta bem, porque é isso que vai dar a liga. Se derreter um pouquinho do queijo e tal, aqui não tem problema. Quer dizer, o queijo do parmesão, né? Olha lá, ó. E esse aqui é o arancine recheado com provolone. Eu vou fazer agora alguns de provolone e alguns de ragu, para daí a gente poder fritar tudo isso e daí a gente poder degustar. Segura aí. E agora, enquanto todos já estão formatadinhos aqui, a gente está esquentando o azeite, o óleo já para fritar. Olha aqui, ó, já estão todos prontinhos. Uns maiores, outros menores. Dá um pouquinho de trabalho para fazer, principalmente os de ragu, por isso deixa o ragu um pouquinho mais sequinho, vai fazer a diferença na hora de você preparar. Agora, eu preciso colocar aqui, ó, um ovo. Aí, vou bater um pouco esse ovo para deixar ele um pouco mais líquido. Deixa eu colocar uma pitadinha de sal, aqui, ó. E bater ele para deixar ele um pouco mais líquido e depois colocar um pouquinho de água. E agora, colocar mais ou menos aqui uns 50 ml de água, uma dose aí de água. Pronto, agora com cuidado, a gente faz assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, farinha de rosca. Aí a gente passa no ovo e traz já, ó, bem sequinho pra farinha de rosca. E aí, tá pronto pra gente poder fritar. Agora é só empanar todo o resto com bastante cuidado. Aqui tem uma coisa, tradicionalmente o arancine ele é empanado também com uma massinha de farinha de trigo.
mas ela fica meio pesada. E daí dá pra fazer desse jeito que eu tô te ensinando aqui, ó. Só que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele pode estourar na hora que vai fritar. Então tem que ser bem cuidadoso aqui, ó, pra poder envolver, pra gente não romper ele, pra gente não estragar. E realmente parece uma coxinha, não parece? Eu vou terminar de empanar tudo aqui e daí eu já volto pra fritar e experimentar junto com você. Pronto, todos empanadinhos. Antes de colocar lá, eu gosto sempre de dar uma apertadinha assim, ó, porque ele dá uma segurada na farinha que tem ali. E aí, ó, óleo mais ou menos aqui, ó, eu vou deixar ele a 170 graus, 160, 170 graus, e daí a gente baixa para fritar. O que acontece? Se você deixar ele muito quente, ele vai explodir todo. Se você deixar muito frio, ele vai derreter o recheio e o recheio joga para fora. E muito quente também, o recheio não vai esquentar. Então, por exemplo, o queijo não vai derreter. Olha lá, ó, vamos colocar o primeiro para ver como é que tá. Aí, ó, ótima temperatura. E não esquece, se vai fazer fritura, pelo menos cobrir o ingrediente que a gente está fritando, para deixar ainda mais parelho e para deixar ele fritar do jeito certo. Senão a gente perde temperatura aqui e depois a nossa fritura fica toda empapada de gordura. Então, para deixar sem empapar, é assim que a gente faz. Vai fritando de 2 em 2, 3 em 3 por vez, que é mais fácil de você não ter erro aqui, não ter nenhum problema. E olha aqui, ó. Tá pronto. Você tem que tomar cuidado pelo seguinte, ó, se ele fica encostado lá embaixo, tá vendo que ele dá uma queimadinha na parte de baixo? Então tem que mexer o tempo todo. Esse aqui tá pronto, deixa eu tirar pra cá. Enquanto eles descansam, eu vou fritando outros mais aqui. Então óleo lá, 180, 170 graus. Toma cuidado que quando você coloca coisas dentro, ele acaba esfriando o óleo. Então tem que cuidar disso também. E ó, vamos botar a nossa coxinha italiana lá, ó. Aê, toma cuidado para ele não subir demais também a espuma aqui, tá? E mais uma leva, olha aqui, ó, as nossas coxinhas italianas estão prontas, sequinhas, e eu vou tirar para cá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar por aqui, peraí, aê, deixa ela ir secando. Eu vou cortar aqui, vou fritar as outras e eu já volto com tudo isso aqui pronto para comer junto com você, segura aí. Estão aqui os nossos arancini. Arancini, sim, a gente fala os nossos arancini, não são os nossos arancinis, porque arancini já é o plural. Então, eu vou experimentar um de queijo aqui, ó. Dá uma olhada na imagem, meu Deus. Muito bom. Mas eu quero experimentar esse aqui, ó, o de ragu, que é o mais tradicional. Nossa. Faça um bom ragu, claro. Segue a gente com as informações. Eu já te falei, a receita do ragu tá aqui em cima. Mas, nossa, é muito bom. Muito bom. Então hoje, você aprendeu a fazer a coxinha italiana, o arancini. É bom demais. Bom demais. Faz na tua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. E vai ser uma receita que vai ser sucesso. O duro é que você vai ter que fazer várias vezes no mês para todo mundo comer e eles vão pedir para repetir, isso eu te garanto. Dá um pouquinho de trabalho, mas é um tipo de petisco super gostoso. Se você quiser, você pode congelar ele depois que empana, não antes de fritar, né? Não depois de fritar, antes de fritar. Empanou ele na farinha de rosca, pode congelar. Daí você tira e daí põe ele para fritar. Então só toma cuidado com a temperatura da gordura para poder derreter bem o queijo ou esquentar bem o recheio. Mas dá para congelar sim, sem problema nenhum. Gostou da nossa receita? Tem um botão aqui embaixo que é o Valeu. O Valeu é um botão que você pode ajudar o canal com um pouquinho de dinheiro e isso faz com que a gente continue fazendo os vídeos por aqui. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, isso já deixa a gente bem feliz. Se não puder, não tem problema. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para elas saberem o que a gente tem feito por aqui e essa gastronomia tão gostosa. E, de qualquer forma, deixa o teu like, isso não custa nada. Ativa as notificações e se inscreve no canal se você não for inscrito para não perder quando sai vídeo novo. Porque aqui tem vídeo 3 vezes por semana com coisa muito gostosa para você fazer, que nem esse arancini que tem aqui. Por isso que eu falo para você sempre no final. Continua vendo os vídeos que tem aqui aparecendo, mas bom apetite e vai cozinhar!